Bom, pessoal, vamos lá. Nossa aula de hoje é sobre a história e a geografia do Japão, esse país que, apesar de pequeno no tamanho, no território, tem uma importância econômica, cultural e geopolítica enorme. Sua capital é Tóquio e é um país insular, formado de muitas ilhas. O Japão ele localiza-se numa região da Ásia conhecida como Extremo Oriente, uma região com predomínio dos chamados povos amarelos ou povos dos olhos puxados, que tem origem aqui na Sibéria. Então, o nosso objeto de estudo hoje é o Japão. Conforme observamos aqui, não é um país que se destaca no território. Aspectos naturais: o relevo é vulcânico e montanhoso, a hidrografia é pobre, não há grandes e importantes rios, até mesmo pelo fato do Japão ser um país pequeno. Os climas predominantes são temperado ao norte e subtropical ao sul. E também o território japonês ele é atingido pelas monções. Nós temos um vídeo no canal, para quem não sabe o que são as monções, depois procurar esse vídeo abordando esse assunto. O território japonês ele é bastante recente geologicamente falando. As vegetações predominantes são as florestas, floresta temperada, floresta subtropical e floresta de coníferas. São bastante preservadas, os japoneses fazem questão de preservar suas matas. E pelo fato do Japão estar entre várias placas tectônicas, na borda dessas placas, sofre muitos abalos sísmicos ou terremotos, também tsunamis e vulcões ativos. Há vulcões ativos no Japão. Aí as belas paisagens naturais do Japão. E o Japão localiza-se numa linha conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico. Essa linha formando um anel, um círculo, uma ferradura no Oceano Pacífico, entre várias placas tectônicas, onde há uma quantidade muito grande de terremotos e também de atividade vulcânica. Na ilustração aqui nós vemos um maremoto, que é um choque entre placas tectônicas abaixo do oceano, gerando essa onda gigantesca chamada tsunami. Então, em 2011, o Japão ele foi atingido teve o segundo acidente nuclear mais grave da história, apenas atrás do acidente nuclear na usina em Chernobyl, na usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. O que aconteceu então? Houve um maremoto, esse maremoto gerou um tsunami que atingiu o litoral japonês, causando uma catástrofe enorme. Inclusive, esse tsunami ele atingiu a usina nuclear de Fukushima e causou a explosão dessa usina, inclusive com vazamento de radiação. Essa radiação ela se expandiu por praticamente todo o Oceano Pacífico. Hoje, inclusive, o Japão ele já revê a sua matriz energética para tentar diminuir a sua dependência da energia nuclear. Hoje, o Japão depende muito para o seu desenvolvimento econômico da energia nuclear, mas já vem estudando e desenvolvendo fontes alternativas, como energia solar, por exemplo. Outro ponto importante é que o Japão, por conta de ter várias ilhas, há muitas obras de engenharia, como pontes para ligar essas várias ilhas. Há no Japão ilha artificial e também os chamados polders. O que é um polder? É uma área do mar que, por conta da construção de diques, de sistemas de drenagem, essa água do mar é dali retirada, é empurrada, ficando uma área continental, uma área de terra firme. Outro fato importante é que os japoneses eles investiram muito nos últimos anos em novas tecnologias na construção civil, na construção de prédios. Para quê? Para poder se resguardar dos terremotos, para os terremotos não derrubarem, não desmoronarem os prédios. Então, uma dessas tecnologias interessantes são os amortecedores de molas, que são colocados na base dos prédios. Quando tem o terremoto, o prédio não desmorona, ele balança, mas não cai, conforme vemos na imagem aqui.
Agora vamos falar muito brevemente de alguns aspectos culturais do Japão. O Monte Fuji é o cartão postal dos japoneses, é o cartão postal nipônico. Nipônico significa referente ao Japão, relacionado ao Japão. A culinária japonesa, muito interessante e já difundida pelo mundo todo, uma cultura globalizada. O sake é uma bebida tradicional do Japão, bebida alcoólica a partir da fermentação do arroz. O ien é a moeda japonesa. O sumo é uma luta de origem japonesa, jiu-jitsu, judô, karatê. A educação é muito valorizada na cultura japonesa e tem crescido entre o público infanto-juvenil do mundo todo o chamado mangá, que são histórias em quadrinhos japonesas, e os animes, que são os desenhos animados do Japão. Muitas das vezes os mangás são transformados em animes. Então, alguns animes conhecidíssimos, Cavaleiros dos Zodíacos, Pokémon, Dragon Ball, Naruto. Outra arte tradicional também que tem origem japonesa é o origami, que são essas representações, seres ou objetos, feitos de papel, a partir da dobra do papel. E também o bonsai já é uma cultura no mundo inteiro, o cultivo do bonsai. Então, o que é o bonsai? Essa árvore da natureza em miniatura, que é mantida nesse tamanho por conta de variadas técnicas. Uma cultura que é muito negativa é a cultura do suicídio, que é muito forte no Japão. Algumas causas: a solidão, isolamento por conta da tecnologia, pressão financeira, o fato do suicídio não ser visto como pecado, ansiedade com a falta de emprego, dificuldade em expressar emoções, pouca tradição no sistema de saúde para doenças mentais. Então, o japonês ele é muito perfeccionista, muito fechado. Então, quando algo não dá certo, até mesmo por uma questão de honra, eles preferem tirar a própria vida. Infelizmente. As principais religiões do Japão são o shintoísmo e o budismo. Vamos falar aqui das características do shintoísmo, as características principais: o culto à natureza e aos ancestrais, suas divindades estão presentes nas rochas, montanhas, árvores. E algo interessante é que boa parte da população é shintoísta e budista ao mesmo tempo. E é muito forte o sincretismo entre o shintoísmo e o budismo. O que é sincretismo? É a mistura de tradições religiosas. Então, as pessoas no Japão, elas seguem algumas práticas do shintoísmo, algumas do budismo, é o sincretismo. Lembrando que o budismo ele chegou ao Japão a partir da Índia e posteriormente é que o shintoísmo se desenvolveu. O shintoísmo se desenvolveu no Japão depois que o budismo ali se desenvolveu. Algumas curiosidades: o hábito de tirar os sapatos antes de entrar em casa, o uso de máscara sempre foi comum, as tatuagens não são bem vistas no Japão, o transporte público é muito pontual, a limpeza das escolas é realizada pelos próprios alunos. Agora vamos falar dos aspectos históricos do Japão. O Japão ele possui uma história milenar e, mais recente, costumamos dividir a história japonesa a partir de um divisor de águas muito importante, que foi a Revolução ou Restauração Meiji, em 1868. Então, nós vamos falar antes de Meiji, da Restauração Meiji, e depois da Restauração Meiji. Antes da Restauração Meiji, tinha um imperador do Japão, mas quem governava o país de fato eram os shoguns, era o sistema do shogunato. Quem eram os shoguns? Eram militares, samurais, que defendiam os senhores feudais no Japão. E eles conseguiram um poder muito grande. Esses samurais tomaram o poder, tinham um poder muito grande, e foi dado a esses samurais, esses guerreiros militares, o título de shoguns. Então, havia um imperador, mas quem governava mesmo eram os militares, eram os shoguns. E o Japão tinha um sistema feudal, o poder era descentralizado, o Japão era um país fechado ao contato externo e os japoneses não queriam manter contato com outros povos e países, nem contato cultural, nem contato comercial. Porém, pressões externas, principalmente dos Estados Unidos,
em meados do século XIX, houve essas pressões para o Japão se abrir para fazer comércio com os outros países. Então, sem condições de resistir, sabiam que não tinham condições de resistir, os shoguns eles assinaram tratados e acordos abrindo o Japão para o contato comercial com outros povos e países. Isso deixou a elite muito insatisfeita. E aí a elite japonesa, os senhores feudais, eles vão apoiar a Revolução ou Restauração Meiji. Mas o que é essa Restauração ou Revolução Meiji? É alçar ao poder novamente o imperador, que até então era uma figura com pouquíssimos poderes. Então, houve essa restauração Meiji, e a partir daí o Japão se transformou muito. Houve a centralização política, o capitalismo se fortaleceu, a industrialização, o Japão passou a desenvolver uma política expansionista e imperialista, dominando vários territórios na Ásia e no Pacífico, e também uma militarização muito grande. Então, esses imperadores aí, imperadores Meiji, eles vão causar uma transformação enorme no Japão. Não era bem isso que a elite queria, mas os imperadores Meiji eles vão continuar esse processo de abertura do Japão, incentivar a indústria, incentivar a militarização e o imperialismo. O Japão chegou a ter um império enorme. Então, o texto aqui falando dos samurais. Antes da restauração ou revolução Meiji, o sistema era o shogunato. O Japão era basicamente governado pelos shoguns, chefes militares, samurais que ganharam o título de shoguns. E em 1868, a restauração Meiji dá novamente amplos poderes para o imperador. E a essa dinastia, passando o poder de pai para filho até hoje. Até hoje temos no Japão imperador. Evidentemente, o imperador no Japão hoje é uma figura simbólica, não tem os poderes que tinha no passado. Aqui no mapa, o tamanho do Império Japonês, toda essa área em vermelho, foi a área dominada, ocupada pelo Japão. Na Segunda Guerra Mundial, o Japão ele fazia parte do chamado Eixo, Japão, Itália fascista de Mussolini e Alemanha nazista de Hitler. E o Eixo perdeu a guerra. Ao final, os Estados Unidos, no fim da Segunda Guerra Mundial, atacam o Japão com as bombas nucleares, com as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, arrasando, aniquilando o Japão. O Eixo, então, tinha perdido a Segunda Guerra Mundial. Porém, a rendição do Japão culminou em uma grande mudança no país. Os japoneses abriram mão dos territórios que eles tinham invadido, instituíram uma economia de mercado capitalista alinhada aos Estados Unidos, promoveram a desmilitarização do país, instituíram um regime democrático e a partir daí se desenvolveram muito. O Japão se aproximou muito do Ocidente. Democracia, capitalismo. Imagens aí do Japão fazia parte do Eixo, que perdeu a Segunda Guerra Mundial, e à direita aqui a aniquilação do Japão com as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki, Estados Unidos testando suas novas armas. Agora vamos falar da economia do Japão, que tem uma forte presença na indústria, principalmente a indústria de ponta, a indústria de tecnologia. O Japão é hoje o terceiro país mais rico do planeta Terra, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. No setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, o Japão não se destaca muito. Há uma produção grande de arroz, inclusive pela falta de espaço, tem havido o cultivo de arroz até mesmo no interior de prédios, otimizando o espaço. Outro destaque do setor primário japonês é a atividade pesqueira, forte também e
praticamente uma tradição no Japão a aquicultura, criação de camarão, de ostra. Porém, o Japão ele tem que importar alimentos, minérios, petróleo, porque ele não tem uma produção suficiente. Então, para o seu desenvolvimento econômico, o Japão é muito dependente das matérias-primas dos outros países, como minério, petróleo. Na atividade industrial, os ramos industriais que se destacam são siderúrgico, automobilístico, eletroeletrônico, naval, têxtil. Aspectos históricos do desenvolvimento econômico. Então, o grande divisor de águas, o início do desenvolvimento do Japão é com a Era Meiji, em 1868. Então, o que os imperadores dessa Era Meiji instituíram no Japão, que trouxeram um desenvolvimento econômico grande? Continuaram com a abertura dos portos, implantação de um sistema financeiro, extinção dos shogunatos, criação de um exército, ensino obrigatório, Universidade de Tóquio, estímulo à indústria, implantação de uma rede de infraestrutura de transporte, também energia. As reformas ocorridas na Era Meiji fizeram com que o Japão se tornasse a primeira nação industrializada da Ásia e contribuíram para a expansão capitalista no país. E também contribuíram para o Japão dominar outras áreas. Conforme vimos no mapa anterior, o Japão dominou grandes porções da Ásia-Pacífico para continuar o seu desenvolvimento econômico, buscando matérias-primas, mercado consumidor. Porém, pessoal, nós já vimos que depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão estava aniquilado, destruído praticamente por inteiro. E aí nos perguntamos, quais foram os fatores que fizeram com que o Japão, em poucas décadas, já se tornasse um país muito desenvolvido? Os principais são a ajuda financeira e técnica dos Estados Unidos, o medo do Japão adotar o socialismo, mão de obra abundante e barata, que facilitava a entrada de empresas no país, grandes investimentos em educação, qualificação da mão de obra, desenvolvimento científico de novas tecnologias, parceria entre o Estado e as grandes corporações empresariais familiares, chamadas de zaibatsu, incentivo à exportação. Então, esses fatores fizeram com que, poucas décadas após a Segunda Guerra Mundial, o Japão já era um país muito desenvolvido. E um dos destaques do Japão foi o chamado toyotismo. O que é toyotismo, que se desenvolveu no Japão depois da Segunda Guerra Mundial? É um sistema de produção industrial que visa a redução de desperdício e a produção adequada ao consumo, para reduzir os custos e aumentar os lucros. Outra característica, produção just in time, regulação entre o fornecimento de matéria-prima, a produção e a venda. A quantidade de mercadorias produzidas é definida pela demanda, para evitar o acúmulo de estoque, excedente de produção e desperdício de matéria-prima. Os trabalhadores são multifuncionais, ou seja, eles têm que conhecer todas as etapas do processo para poder pensarem e atuarem juntos ali em qualquer etapa. Antes do toyotismo, os sistemas de produção industrial que tínhamos era o Fordismo e o Taylorismo. No Fordismo e no Taylorismo era muito diferente. Os trabalhadores, cada um dominava uma etapa da produção. No toyotismo, não. Os trabalhadores eles têm que ter uma visão ampla. E pesquisa de mercado para avaliar a demanda, satisfação, consequências do toyotismo, intenso desenvolvimento tecnológico, o caráter multifuncional dos funcionários contribuiu para a diminuição da oferta de empregos no setor secundário e com isso fez aumentar a concentração de oferta de serviço no setor terciário. Então, como assim? O setor primário no Japão, agricultura, pecuária e extrativismo, é muito mecanizado, não precisa de muita gente. O setor secundário, que é a indústria, também é muito moderno, não precisa de muita gente.
Então, onde se concentra a maior parte da população economicamente ativa do Japão? É no setor terciário, comércio e prestação de serviços. É onde se concentra a maior parte do PIB, das riquezas, e também da população economicamente ativa. É no terciário. Eiji Toyoda, o engenheiro responsável por desenvolver o toyotismo, um dos engenheiros responsáveis, um texto falando sobre o toyotismo e o desemprego. É cada vez mais forte o desemprego estrutural, as máquinas, os robôs tirando o emprego das pessoas. As principais empresas japonesas, grande parte delas são transnacionais, atuando no mundo todo. E o Japão tem desenvolvido cada vez mais a robótica e a nanotecnologia. O que é nanotecnologia? É o controle da matéria em microscópica, em escala atômica. É o estudo científico das menores partículas da matéria. E a importância da nanotecnologia, desenvolvimento de materiais e componentes para diversas áreas, medicina, eletrônica, ciências, computação, engenharia. No Japão, há uma megalópole, a chamada megalópole de Tokaido. O que é uma megalópole? É uma gigantesca área urbanizada onde houve a conurbação, ou seja, o encontro de várias metrópoles. Então, nós temos no Japão a megalópole de Tokaido, temos muitos tecnopolos, que são cidades onde há amplo desenvolvimento de tecnologias, empresas, universidades, e também muitas cidades globais no Japão. Interessante aqui, em roxo no mapa, são os polders, conforme nós já tínhamos falado. As 10 maiores aglomerações urbanas do mundo. A primeira do mundo é Tóquio, no Japão. É uma aglomeração urbana na região metropolitana de Tóquio com mais de 37 milhões de habitantes. E Osaka também, com mais de 19 milhões de habitantes, de pessoas ali vivendo. Então são duas megacidades. O que são megacidades? Aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de pessoas. Agora vamos passar para a matriz energética do Japão. Na questão da energia geral, usada para eletricidade, para movimentar os transportes, a fonte mais utilizada é o petróleo, depois o carvão. E na matriz apenas elétrica, energia utilizada apenas para gerar eletricidade, carvão, gás e energia nuclear. Porém, o Japão ele tem estudado uma mudança brusca da matriz energética para diminuir a energia nuclear, porque é muito perigosa. Um acidente na usina nuclear causa danos que ficam décadas, séculos talvez, trazendo danos por causa das ondas eletromagnéticas, das radiações, que são muito nocivas. Aspectos demográficos do Japão, vamos falar de população. O território japonês é muito populoso e povoado. A capital, Tóquio, é a maior aglomeração urbana do mundo. Atualmente, o maior exemplo de megalópole do mundo é Tokaido, no Japão. População absoluta do Japão, 126 milhões de habitantes e uma população majoritariamente urbana. Densidade demográfica, que é a relação entre a população e o território. O Japão tem 336,8 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, é um país muito povoado, é uma população muito grande para um espaço pequeno, e uma população mal distribuída, concentrada no litoral, uma vez que o interior do Japão é muito montanhoso. O Japão já foi um país de crescimento demográfico expressivo, isso no passado. A população japonesa crescia muito, tanto que no final do século XIX, início do século XX, havia no Japão um incentivo aos japoneses irem embora do Japão, a emigrarem. Inclusive o Brasil recebeu muitos japoneses, os Estados Unidos também. Porém, hoje é diferente. Hoje há decréscimo populacional. A população japonesa está diminuindo. O crescimento vegetativo está negativo, ou seja, está morrendo mais pessoas do que nascendo. Não que as condições de vida sejam ruins, mas é porque está nascendo muito pouco mesmo. O país tem baixa diversidade de etnias e detém um pequeno número de imigrantes, e o IDH, que é o indicador que mede qualidade de vida, é muito alto.
Então vamos observar aqui, o Japão atualmente ele é o 11º país mais populoso do mundo, ou seja, em total de habitantes. Se formos observar a projeção para o ano de 2100, o Japão não está entre os 20 mais populosos do mundo. Isso significa que a população japonesa está diminuindo e vai continuar diminuindo. Aqui, pessoal, apenas a nível de curiosidade, os nomes ou nomenclaturas utilizadas para os imigrantes japoneses que vieram para a América, os nomes que cada geração foi recebendo. Então, em japonês, sei significa geração. Issei é o japonês que saiu do Japão e veio para a América. O filho do Issei é o Nisei. O filho do Nisei é o Sansei. E o filho do Sansei é o Yonsei. E outra palavra muito comum também é o Dekasegi. É a pessoa que deixa a sua terra natal para trabalhar temporariamente em outra região ou país. Após um século da chegada dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil, o que tem acontecido hoje é o processo contrário. Ou seja, brasileiros descendentes de japoneses migram para o Japão. Esses são os denominados Dekasegs brasileiros. O Japão tem uma população idosa muito grande, por conta aí da boa qualidade de vida. A expectativa de vida no Japão é altíssima, mais de 80 e tantos anos. Então, o país com a maior porcentagem de idosos do mundo é o Japão. Pirâmide etária. Então, vamos pegar aqui o topo, são os idosos. O Japão tem uma quantidade muito grande de idosos. Por quê? Por causa da expectativa de vida que é alta. Quase 90 anos. E por que a expectativa de vida no Japão é alta? Saneamento básico completo, renda per capita alta, altos níveis de educação, de saúde pública. Porém, se formos observar a base do Japão, ela está diminuindo, ela está encolhendo. O número de jovens está diminuindo. Isso é um problema. O número de jovens está diminuindo e o número de idosos aumentando. Então, significa menos gente trabalhando e mais gente recebendo aposentadoria. E isso já começa a causar um problema previdenciário, um problema para pagar a aposentadoria dessa população idosa toda. E o Japão já vem estudando medidas, como incentivar os idosos a trabalharem mais, incentivando também o aumento da taxa de natalidade para nascer mais crianças. População urbana no Japão, mais de 90% vive no espaço urbano. E nesse quadro aqui, uma comparação entre os indicadores socioeconômicos do Japão e do Brasil. Na organização política do Japão, como vimos anteriormente, o Japão é uma monarquia parlamentarista. Como que funciona? O parlamento, que são os deputados, esse parlamento é eleito pelo povo e esse parlamento, com seus deputados e outros integrantes, eles vão escolher o primeiro-ministro, que é de fato quem governa o país. O imperador, ele é uma figura com poucos poderes, é uma figura mais decorativa e simbólica. Agora, passando já para a parte final, vamos falar de geopolítica e da importância do Japão. Hoje nós temos 4 polos de poder no mundo: Estados Unidos, União Europeia, Japão é um deles e a China. E há uma disputa muito acirrada entre o Japão e a China pelo domínio de uma área conhecida como Ásia-Pacífico. Há uma influência hoje grande do Japão e também da China, e os dois disputam uma influência nesse espaço. Então, o mundo hoje ele é unimultipolar. Une no sentido militar, pois os Estados Unidos é líder incontestável. Ninguém tem um poder bélico de armas igual aos Estados Unidos. Multi, em razão das diversas crescentes econômicas de novos polos de poder, sobretudo a União Europeia, o Japão e a China. Então, os 4 polos de poder hoje no mundo, os 4 polos mais influentes do planeta Terra,
União Europeia, Estados Unidos, China e Japão, não necessariamente nessa ordem. Há disputas entre o Japão e a China, não só disputas comerciais e de influência na Ásia-Pacífico, como também disputas territoriais. Japão e China disputam ali territórios, ilhas. Relações exteriores. O Japão participa da ONU, da APEC, que é um bloco econômico que visa a criar na Ásia-Pacífico uma zona de livre comércio, porém não tem progredido pela rivalidade entre Estados Unidos e China, que também estão nesse bloco. O Japão participa do G8, grupo dos 8 países mais poderosos e industrializados do mundo, e do G20, os 20 mais poderosos do mundo. Os norte-americanos, que são muito aliados do Japão historicamente, veem no Japão a última barreira ocidental contra a expansão da influência chinesa na Ásia. Então, os Estados Unidos estão sempre aliados no Japão contra a expansão da China, que tem crescido muito. Então, na geopolítica japonesa hoje se destaca essa disputa a ferro e fogo com a China por influência no espaço ali da Ásia-Pacífico. Inclusive, o Japão tem investido cada vez mais em militarização do país. Ok, pessoal? Era isso. Está concluído o nosso estudo desse interessante país que é o Japão.